quando eu tenho que substituir alguém, ou quando é meu dia de fazer palestra, na verdade eu não sou aquela palestrante, eu falo coisas que eu acho que é importante para nós, porque eu acho que nós estamos aqui para nós. Então, nas horas de folga, as pessoas buscam livro para ler, procura se informar, e eu gosto de falar as coisas que o mentor fala para mim, que é o que está faltando nas pessoas, que é o que está faltando no planeta. E hoje eu vou falar sobre o pensamento, porque, como nós sabemos, o espírito, ele passa para a nossa mente e a nossa mente começa a pensar. E depende muito de nós procurar estudar, procurar desenvolver a inteligência, buscar a fé, o amor, a bondade, né? Para poder fazer uma passagem bonita na Terra. Porque todos nós que aqui estamos, é porque nós temos que reparar muitos erros. Eu nem falo alguns erros, muitos erros. Principalmente nós que estamos passando nessa época de pandemia, que nós sabemos que de tempo em tempo vem alguma coisa brava, que é para dar uma expurgada no pessoal. E para a gente que ficou aqui inteiro, que não morremos, aliás, morre só o corpo, né? Então é para a gente ter como lição e buscar se melhorar. Eu leio e vou explicando, que é a maneira mais fácil de eu não deixar escapar nada para vocês. O pensamento é vibração do espírito, é manifestação da inteligência e poder espiritual. Ao atingir determinada fase evolutiva, o espírito sente necessidade de dar expansão aos seus conhecimentos. Ele sente vontade de alargar os horizontes da nossa inteligência e cada vez mais sente vontade de fortalecer os princípios morais que for adotando de encarnação em encarnação na rota da sua existência. Então, veja bem, é por isso que nós sabemos, aprendemos, né, no livro, que até 7 anos a mãe manda, governa e fala tudo que ela já aprendeu, e tomara que seja uma mãe sabida para o filho. Porque muitas vezes vem uma criança até mais sabida do que a própria mãe, do que o próprio pai, que acaba até ensinando eles, né? Mas aos 7 anos, a criança já vai tendo mais recordação do passado e ela já vai querendo mais, ela vai desenvolvendo os talentos que ela já tinha em outras vidas. Então é aí que a gente tem que saber colocar numa boa escola, ir nas reuniões, procurar orientar as crianças, porque de repente pode ser uma criança inteligente, mas levada, rebelde, teimosa, como pode ser inteligente e boazinha, não se sabe, cada caso é um caso, cada criança tem a sua personalidade, traz a história no seu espírito, né? Então, quando chega assim numa certa idade, ela já começa a querer mais. Mãe, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Mãe, eu não quero ser doutor, eu quero ser jogador de futebol, né? Eu quero ser... Então, a gente tem que ver bem direitinho realmente o que a criança quer, porque amanhã vai ser um adulto. Então, é importante a gente buscar em escola de graça, quem não tem dinheiro, em escola paga, quem pode pagar, mas é importante a gente desenvolver aquilo que a criança já está trazendo dentro dela. E aqui diz também, pensar é raciocinar, é criar imagens e conceber ideias, construir para o presente e para o futuro. E é pelo pensamento que a pessoa resolve, soluciona, descobre e esclarece os problemas da vida. E o espírito da pessoa imprime ao pensamento a própria força de que é dotado. Deu para entender bem, né? Porque eu escrevo na minha linguagem para ficar bem fácil, porque daí não tem ninguém que possa dizer, eu não entendi. Então, veja, quando a gente tem que resolver um problema, na escola não dão certos probleminha para as crianças, você tem que ler o problema, você tem que raciocinar, você tem que ter ideia e você tem que falar, não, isso aqui é assim, assim, assim que eu vou conseguir um bom resultado e o resultado certo.
Então é assim que a gente vai raciocinando, pensando, criando ideia, se avaliando, olhando os outros. É através da gente desenvolvendo cada vez mais a nossa inteligência. Porque o Espírito, ele traz a tendência, ele traz os talentos e ele traz dentro dele aquilo que ele foi. Se ele foi um homem, se ele foi uma mulher. É por isso que muitas vezes a gente confunde certos homens com alma de mulher e certas mulheres com alma de homem, por causa que depende muito do que foram e a tendência e do que está acontecendo com cada um. Assim como o som e a luz, o pensamento também faz o percurso em ondas vibratórias ou vibracionais que ficam registradas no oceano infinito da matéria substancial de que é provido o universo, e com facilidade pode tornar-se conhecida ou conhecido de nossos espíritos desde o instante em que é emitido. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo, assim como a luz, assim como o som. O som, você põe um som, a vibração vai longe. Você acende uma luz, ela não clareia só, que ela clareia tudo. Dependendo da força, ela clareia muito. E dependendo, ela clareia só um pouco. A mesma coisa é o nosso espírito. Dependendo da história que nós temos, daquilo que nós já conseguimos evoluir, nós temos uma aura, uma luz grande. E aquele que teve problemas ou não quis saber de nada, tem menor. Apesar que a aura, desde manhã até de noite, conforme nós pensamos, conforme nós sonhamos, conforme nós idealizamos, se nós ficamos bravos, ela vai mudando o valor dela e o tamanho. E quanto mais você vai ficando resplandecente, com bons pensamentos, com boas vibrações, mesmo os outros dando para você vibração boa, mais vai aumentar. E quando alguém te derruba com uma energia ruim, quanto mais você estiver com uma boa energia, melhor para você. Porque daí você ganha, você vence, você derruba a energia ruim. E nós estamos num meio de energia boa e ruim. Você tem pessoas que podem uma hora gostar de você, outra hora não gostar. Uma hora falar, eu te amo, outra hora, eu tenho um ódio dessa pessoa que, nossa, não é? Então nós é que temos que pensar em nós. Nós viemos aqui para nós. Então é muito importante você falar, eu tenho que estar de bem comigo. E se de repente alguém te faz alguma coisa, se você ficar magoada, doente, com raiva, é só você que está sofrendo e é só você que está adoecendo, porque quem fez não está nem aí. Então, quando alguém faz alguma coisa de ruim, para você não ficar sofrendo, pense assim, que bom que não fui eu que fiz isso, que bom que foi a pessoa. E Deus, perdoa ele, porque até na hora de Jesus na cruz, não estava escrito, pelo menos eu li em filme, li em revista, em livros, perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Então é assim que a gente tem que se comportar. Se a gente buscasse a fé, Jesus, o Evangelho, o conhecimento da doutrina, não tinha tanta morte, tanta gente, um matando o outro, um batendo no outro, um brigando com o outro. Não, até animais, coitadinho dos animais, tem gente que chuta cachorro, põe cachorro na rua, despreza, não pode, mas tudo depende da gente buscar ser uma pessoa melhor, porque por mais que a gente traz o talento, o conhecimento, o comportamento de vidas passadas, porque está tudo lá pequenininho, bebezinho, mas ele está trazendo todo num clichêzinho a história dele, quem ele foi, quem ele poderá ser. Então, conforme ele vai desenvolvendo, quanto mais educação, quanto mais boas escolas, quanto mais bons exemplos, mais ele vai ter condição de melhorar, de evoluir. Porque nós vemos ainda nascer criança teimosa, briguenta, que não quer isso, não quer aquilo, já vai empurrando. E como que sabe fazer isso? E nós temos também agora nessa época, já há alguns anos, 10, 11 anos que eu sei, tenho certeza porque conheci.
crianças prodígio, crianças inteligentíssimas, criança que sabe de trás para frente, de frente para trás, sabe fazer conta, coisa que às vezes uma pessoa de idade fica fazendo conta e pega a maquininha e vai conferir se está certo. Então, tudo isso, cada ser é um ser, cada ser traz na sua consciência e também traz as vontades, traz tudo que ele quer ser. E por isso que a gente tem sempre que estar de olho numa criança e procurando sempre abençoar, ajudar, ensinar, falar de Jesus, mostrar uma estrelinha. Nós fazemos assim na minha família. Meu marido faleceu, então a minha bisneta fala, mas e o biso? Nós falamos, ó, é aquela estrelinha lá, ele está lá. Tem que ensinar a criança sem assustar a criança, para ela já entender que aqui na vida é assim. Você está aqui para evoluir seu espírito, você não sabe o tempo de vida que você tem, vai depender de você fazer muita coisa boa para viver mais. Como se você se desregrar, você pode até viver menos do que você poderia, na verdade, viver. E aqui diz também, e com a facilidade, os espíritos podem tornar-se conhecidos de nossos espíritos desde o instante que é emitido. Por exemplo, a nossa casa, nós, vocês todos, os irmãos da erraticidade, assim como esses irmãos que aqui vêm ajudar, eles já conhecem todos nós, eles já conhecem os nossos pensamentos. Então, se vem uma pessoa pensando coisa boa, aqueles irmãos de bons pensamentos vêm e vai se agrupando, vai sendo atraído pelo pensamento bom da pessoa. E se vem uma rajada de espíritos trevosos, obsessores, se você está bem protegida, bem assim, envolvida com os bons pensamentos, ele de repente pode não conseguir mexer com você. Agora, eu ouvi uma pessoa falando que pessoa doente é desequilibrada e pessoa com saúde é equilibrada. Eu não acho bem isso não, porque muitas pessoas com saúde não são equilibradas. São desequilibradas mesmo com saúde. E muitas pessoas doentes têm um coração, têm um amor maravilhoso. Irmã Dulce era doente, foi um espírito maravilhoso. O nosso Papa é um Papa maravilhoso. Eu sou espírita, mas eu admiro a bondade, a qualidade, a humildade do nosso Papa. E ele tem problema, tanto é que o mentor falou, olha, vibrem para ele porque ele está em ponto de até parar. Porque ele está ficando doente. Então veja bem, Chico Xavier, maravilha de homem que fez aqui coisas maravilhosas, e ele tinha problema de saúde também. Então não é bem assim, viu? Cada um é um e cada um tem que ser avaliado aquela pessoa. Mesmo que tenha 10 pessoas doentes, de repente tem 2 que é maravilhoso, tem outros que é teimoso, ruim, que fica nervoso porque está doente, tem de tudo. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas. E mesmo assim, nós temos que ter um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de conhecimento e de amor. Porque no próprio Pai Nosso, até acho que eu falei hoje para alguém, não diz que nós temos que perdoar assim como Deus está nos perdoando? Ou então diz, na medida que nós vamos perdoando, nós também seremos perdoados, não é? Então não adianta você ter raiva, não perdoar alguém, ter mágoa de alguém e depois querer só coisa boa para você. Não adianta. Aqui diz também, daí a impossibilidade de ser alterada a verdade na vida espiritual. Vamos supor que você fale alguma coisa. A sua energia saiu. O prana, as forças cósmicas, já pegou em ondas aquilo que você falou. Por mais que você fala, não, eu não falei, não é nada disso, não dá para você dizer isso, porque já está tudo gravado na psicosfera e na cabeça das pessoas. Você dá um tapa em alguém numa hora de raiva, depois, ai, perdão, ai, foi sem querer. Não adianta mais o tapa, ninguém vai tirar mais esse tapa. Então, a melhor coisa é fechar a boca, quando alguém está nervoso, bravo, deixa falar. A hora que você puder, você fala alguma coisa. É a melhor maneira da gente estar passando por esse mundo e não estar deixando
tanta coisa ruim para a gente levar de volta. Quanto mais a gente se melhorar, melhor. E olha, como a nossa casa tem muitas casas, muitas pessoas gostam daqui, então eu falo, pode visitar todas, mas venha sempre aqui, porque daí os mentores já conhecem você, já sabe tudo e já vai ajudar você naquilo que for possível, porque tudo é merecimento. Não adianta querer, milagre não existe, é merecimento. E aqui diz também, todo o processo de evolução está fielmente impresso no livro da vida, tanto as boas como as más ações. Quer dizer, tudo que nós fizermos, ou que já fizemos desde que nascemos até agora, já está escrito no nosso clichêzinho. A natureza, ela é impessoal. O que você quiser, ela faz. Então, se você merece uma coisa boa, vem um outro já, olha, eu quero que fulano passe mal. Vai vir a energia ruim em você. Então, nós temos que saber medir as nossas palavras, saber ouvir. E se a gente não gostar do que está ouvindo, mesmo assim, vamos respeitar o outro, porque é isso que ele acha, é isso que ela acha. Mas nós temos que ter a nossa razão, aquilo que a gente acha. E nós temos até que, podemos até falar, tudo bem, cada um é um, eu penso diferente. Como religião, cada um vai aonde quer. Agora, eu nunca, em lugar algum eu falei que eu não era espírita. E tem muita gente que vem aqui, vai em outras casas, se trata, e quando pergunta o que você é? Eu sou uma filha de Deus, um filho de Deus. Não tem coragem de falar, eu sou uma espírita. Quer dizer, é uma falsa espírita. Nós não temos que ter vergonha de falar. Na minha casa é assim, quem quer ser católico, seja católico. Quem quer ser espírita, seja espírita. Não tem essa, porque nós temos que respeitar. Um dia, aqui tem um palestrante que era evangélico. Hoje ele é um grande espírita e faz palestras maravilhosas. Mas ele chegou à conclusão por ele, ninguém forçou. Como eu, a minha família tinha padre na família, todos velhos que já morreram. Tinha padre, tinha 3 madres, mas eu já via e conversava com os espíritos. E minha mãe falava, você sonhou? Ai, não pense mais nisso. E eu tinha certeza que eu não tinha sonhado. Até que com 12 anos eu comecei a fugir escondido da minha família. E eu ia onde eu sabia que tinha um trabalho espiritual. Já contei até isso para vocês, né? Que eu estava numa sala, o espírito estava na outra, o mentor. Chama aquela menina lá, chama aquela bambina, que eu era menina ainda. Então, quer dizer, cada um deve ser aquilo que acha que é bom para si. Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa. Mas o que nós temos que ser? Nós mesmos. Falando sim quando é sim, falando não quando é não. E respeitando todo mundo. E também, dependendo de nós respeitarmos os outros vão também nos respeitar. Não adianta você querer que os outros te respeitem se você não respeitar o outro. Se começar a falar mal da religião do outro. Não. Cada um vai aonde se sente bem. E quando subir no mundo espiritual, aquele que já está pronto, Deus vai aceitar, não importa qual foi a religião. O que importa é a índole, é a bagagem que a criaturinha vai levar das coisas boas que fez. E tanto os pensamentos inferiores como os elevados, ali se encontram gravados sempre. Então está sempre gravado naquele clichêzinho, tudo que nós pensamos. E tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos. E os pensamentos antecedem as ações. Assim, tudo que é feito, todos os atos dignos ou indignos, são resultados de pensamentos também, dignos ou indignos. Porque quem mal faz para si, também o faz tanto para si como para os outros, né? Dizem as leis espirituais, e com que razão dizem, né? Se costuma dizer, diz-me com quem andas que te direi quem és, né? Então nós temos que procurar ajudar toda e qualquer criatura, mas
Nós temos que saber que se você ficar muito envolvido, um moço, por exemplo, uma moça, ficar muito envolvido com alguém que usa droga, que bebe, vamos tomar umas e outras, tal, você acaba entrando na deles. Então é por isso que fala, diz-me com quem andas que te direi quem és. A gente tem que ajudar, mas a gente tem que trilhar o caminho certo. Porque o caminho duvidoso, você às vezes joga 2, 3 reencarnações mais para você fazer, porque você demorou para entender. Os pensamentos ficam ligados à sua fonte de origem, enquanto permanecer o sentimento que o gerou. E eles estabelecem verdadeiros climas ambientais, proporcionadores de saúde ou de enfermidade, de alegria ou de tristeza, de triunfo ou de fracasso, de bom ou de mal-estar, não é mesmo? Então é isso aí, nós temos, nós ficamos ligados, porque eu, por exemplo, Neuza, fundei essa casa, quem pensava como eu, quem pensa como eu, veio aqui para ser servidores da casa, e eu, junto com mais 12, porque não se abre uma casa a não ser com 12 pessoas numa diretoria. E eu, quanto mais eu vejo as pessoas vindo na casa, mais eu estou ligada a elas, e nós todos estamos ligados ao universo na parte boa, na parte de energia positiva, na parte dos hertz maravilhoso, que são um peso de uma medida, né? Quanto mais hertz subir, é sinal que nós estamos cada vez melhorando mais. E quanto mais medo, cólera, raiva, tal, os hertz ficam bem baixinho, a nossa força fica pequenininha. É como a aura, quanto mais bondade, mais bem, mais caridade, mais a nossa aura estica, aumenta. Quanto mais ruindade, mais ela encolhe. Tanto é que eu meço às vezes, assim, o pessoal, os alunos da escola, quando você tem uma doença, você pega o aparelhinho de medir, ele encosta bem no lugar que você está com a fragilidade. E quando você está plena, ele vai longe, o aparelhinho de medir a aura, a nossa energia. É isso tudo que às vezes eu falo, às vezes é coisa tão simples do que eu falo, mas eu acho que é tão importante que eu deixo os outros palestrantes mais sabidão do que eu fazer aquelas palestras, sabe? Mas eu gosto de mexer na ferida da pessoa que está vindo aqui, para ela acordar, para ela se tratar, assim como eu também, porque a primeira pessoa que escuta o que eu falo sou eu mesma, né? E tudo que eu falo, em primeiro lugar, é para mim, e depois é para quem está querendo aprender alguma coisa. E com isso tudo, como tudo fica gravado na psicosfera, na mente das pessoas, aquilo que nós falamos, eu às vezes lembro de coisas que alguém há 30, 40, 50 anos atrás falava para mim. Por exemplo, acho que eu já falei para vocês, mas veio na minha mente. Eu sou uma pessoa de idade já. Em 1945, minha mãe me pegou e começou a dançar. Mãe, por que você está dançando, mãe? Acabou a guerra. Porque nós somos descendentes de italianos e tinha muita gente nossa na guerra. Isso é uma coisa que com 82 anos eu lembro. E cada vez que eu lembro eu me emociono. Então tem muita coisa boa que a gente lembra. E assim é a psicosfera, assim são as pessoas. Às vezes a gente fala uma coisa com amor, as pessoas não esquecem. Às vezes a gente fala uma coisa na hora da raiva, as pessoas não esquecem também. Então é muito importante eu, Neuza, trazer essas conversas para vocês, que assim, até quando vem algum palestrante aqui, dá para vocês pensarem do jeito que a gente está falando, que é importante para nós. Porque às vezes o palestrante está falando alguma coisa que você não está achando muito legal, mas ele está, com a cabeça dele, com a maneira dele ser, ele está achando que isso é importante. Então não vamos desprezar, nem falar, que droga. Não, ele está fazendo o trabalho dele do jeito que ele achou que é importante. E você vai buscar aquilo que interessa para você. Que nem eu, por exemplo, tem gente que quer ver bobeira, coisas assim, tonta. Quando eu vou dormir, eu procuro ver os relaxamentos, para aprender a respirar, para aprender a fortalecer o pulmão, porque o nosso pulmão é muito importante, e quando a gente respira, eu vou sempre falar isso, porque o mentor fala para eu falar toda vez, quando você respira, você segura um pouquinho, você enche o pulmão de ar, daí você solta,
Isso é uma fisioterapia para o nosso pulmão. Então é importante a gente respirar direito, porque o coração só morre quando o pulmão não funciona, não respira, daí dá aquele, não sei nem como falar, aquele no coração e ele estoura. Ou então, quando dá um derrame, tem derrame hemorrágico, né, que fala, hemorrágico, né? Então, o que acontece? Quando não vai o ar direito, não funciona direito, então é onde estoura a veia. Essas coisas eu acho importante a gente saber. Apesar que é importante vir na escola de quinta-feira das 8 às 9, viu? Que lá também a gente ensina muita coisa. E muita gente vem aqui, mas não vem na escola. E tem gente que se viesse na escola ia ficar tão melhor. Mas o que a gente pode fazer? Só pode falar, mais nada. E aqui diz assim, já está na hora. Eu vou ler. Os pensamentos ficam ligados à sua fonte de origem enquanto permanecer o sentimento que o gerou. Eles estabelecem verdadeiros climas ambientais, proporcionadores de saúde ou de enfermidade. É claro, se você está de mau humor, você derruba todo mundo que está na sua casa. Se você está de bom humor, você deixa todo mundo alegre. Se você canta, está alegre, nossa, a turma fala que beleza. Entra uma energia positiva, uma energia boa. Entendeu? Então, depende muito de cada um de nós fazer o nosso cantinho, o nosso pedacinho de céu, que não é só aqui, é no nosso lar também, bom, feliz, alegre. E com isso forma correntes que se cruzam em todas as direções e também, e tem como fonte alimentadora os próprios seres encarnados e desencarnados. Aqui mesmo, quando vem uma criança para fazer tratamento, a mãe Ciana é um espírito maravilhoso, ela vem sempre cantando, oi Lelê, oi Lalá, a mãe Ciana está aqui para te tratar. Então a criança às vezes está chorando, ela começa a energizar a criança, eu vejo, mas não é todo mundo que vê. A criança já para, começa a olhar para ver o que está acontecendo. Então é muito importante a nossa energia boa em todos os momentos da nossa vida. Muitas dessas correntes são, além de doentias, terrivelmente avassaladoras, as correntes feias, as correntes ruins, as correntes negativas. E elas chegam mesmo a exercer acentuada predominância sobre as pessoas boas, sobre as benéficas, pela grande inferioridade espiritual de que está saturada a atmosfera deste planeta. Então veja, o nosso planeta está com uma energia ruim, por causa que a grande maioria das pessoas são materialistas, são pessoas que só pensam em dinheiro, são pessoas ruins, só pensam em sexo, mas porque o sexo é bom, é amor, não é assim simplesmente leviandade. Então, essas energias, está tudo aqui no planeta. Cada vez que uma pessoa bate ou mata alguém, pica alguém, olha a energia feia que está espalhando por ali. E quem passa, se não estiver bem preparado, fica mal também, se sente mal. Pensando mal, o ser humano não só transmite, mas também capta na mesma intensidade, queira ou não, pensamentos, porque são pensamentos afins. E os efeitos desses pensamentos são maléficos. E essas correntes produzem os mais sérios danos em distúrbios físicos, que é no nosso corpo, e psíquicos, na nossa mente. E aqui diz também, bom, eu vou correr aqui, que é mais fácil para vocês entenderem por causa da hora. Mas se a pessoa tiver educação, tiver conhecimento e vontade, conseguirá governar na ação todos os pensamentos. Você tem que se vigiar. Por isso que a gente fala, orai e vigiai. Porque aprendeu a fortalecer com sentimentos bons, com sentimentos repletos de fluidos tão bons e de tamanha grandeza, que os espíritos obsessores não terão forças para quebrar a corrente. Nós temos que ter esse pensamento forte e firme, que é para derrubar qualquer espírito ruim
que queira atrapalhar a nossa vida. Ânimo, minha gente, ânimo resoluto para pensar e deliberar. São condições que se impõem para toda e qualquer pessoa vencer o mau pensamento. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostaram. Alguém quer perguntar alguma coisa rapidinho? Tudo bem? Então, graças a Deus. Agora nós vamos com muita fé, porque os nossos mentores já estão aqui.